Nós vamos falar hoje de uma doença que algum tempo atrás ninguém dizia o nome. Era aquela doença, o misterioso câncer, que não é um só, por sinal, pois existem cerca de uns 200 tipos de câncer. No momento em que o homem já desvendou o DNA, o genoma humano, e os aspectos mais detalhados dos funcionamentos celulares, por que ainda não se alcançou a cura do câncer? É bem verdade que em alguns tipos o percentual de cura já chegou a 80%. Convidamos especialistas, por acaso todas mulheres, para saber mais sobre o conhecimento acumulado da ciência sobre a doença e também para verificar se estamos no caminho da cura. No mínimo, vamos acabar com o preconceito com aquela doença. Aqui, vamos desvendar o câncer. Então, eu vou apresentá-las para vocês. Primeiramente, a Maria da Glória Carvalho, que ela integra a Associação Americana de Pesquisa em Câncer e a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é pesquisadora do Departamento de Patologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Clarissa Baldotto é médico-oncologista clínica e pesquisadora do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e mestre e doutora em oncologia pela mesma instituição. Natalia Henriques Canedo é professora de patologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, onde também coordena o Laboratório de Neuropatologia e o Laboratório de Patologia Molecular. Médica patologista, é claro, com doutorado em Biologia Molecular, faz pesquisas na área de neuropatologia e patologia molecular. Participa ainda da Sociedade Brasileira de Patologia. Eu depois vamos explicar direito o que é patologia, tá, gente? A Juliane Mussacho é mestre e doutora em medicina, gerente de hematologia e pesquisadora também do Grupo COI, que é uma empresa onde se faz pesquisas sobre a evolução dos clientes nos tratamentos. É também membro da Sociedade Americana de Hematologia. Bem, eu vou aqui tentar fazer a minha definição, né, pouco detalhada do que é câncer, que eu acho que é da maioria das pessoas, como um desenvolvimento acelerado e descontrolado do crescimento celular. Maria da Glória, isso explica só o que é que a gente acrescenta para isso? Eu acho que você definiu muito bem câncer como sendo uma alteração desse controle da proliferação celular. De fato, a célula perde este controle. E no que perde, ela perde também a sua capacidade de aquele controle de morte celular e formando assim um tumor, não é? Com capacidade de invadir outras e passar o problema passar para o outros problema. também. Né? Eu perguntaria então agora para a Clarissa, desse ponto de vista aí do crescimento desordenado, existem vários tipos. Por que começa um câncer? Existe. Claro, se a gente soubesse exatamente, teria cura, né? Mas quais são os elementos? Algumas pré-condições ambientais podem existir, não é isso? Essa pergunta é a primeira pergunta que um paciente faz para a gente, né? Mas por que eu tive essa doença? E a verdade é que é multifatorial, como muitas das doenças do mundo moderno, né? Uma doença multifatorial. Então, é claro, tem alguns tumores com componente bem hereditário, né? Que nós sabemos, mas esses tumores não são a maioria hoje em dia. Os fatores ambientais estão envolvidos. Por exemplo, o cigarro é um fator ambiental que a gente identifica como um forte causador de muitos tipos de tumores. Mas outros, hoje nós já sabemos que a obesidade, o tipo de alimentação, mas na maioria das vezes nós não conseguimos pontuar, foi este fator que levou ao câncer. Ou a soma, né? Ou, geralmente é a soma dos fatores e nem sempre a gente consegue identificar um único fator. Embora existam, e aí eu pergunto isso para a Nathalie, pessoas que fumam a vida inteira e não têm câncer. Claro que existe uma predisposição dessa pessoa, né? Claro que tendo também a predisposição, aí vai ser fatal ter o câncer, né? Exatamente. É envolvido no processo de carcinogênese, quer dizer, o surgimento do câncer, das neoplasias malignas. A gente tem, além dos fatores ambientais, como você falou, a predisposição genética. Então, os fatores ambientais geralmente levam a mutações, que são alterações no DNA, e a predisposição genética, ela lida com fatores protetores da célula. Então, tem pessoas que já nascem com esses fatores protetores alterados. E isso facilita o surgimento dessas neoplasias malignas, que são os cânceres. Por isso é que, às vezes, pessoas que fumam por décadas não desenvolvem
o câncer, e outras que não fumam ou que fumam há pouco tempo ou que têm pouca exposição aos fatores que levam a essas mutações acabam desenvolvendo o câncer. Quer dizer, é melhor evitar, né? Com certeza. Mas aquela lenda que o fumante passivo também pode ocorrer? Com certeza, não é uma lenda, é uma realidade. É tanto o fumante passivo quanto qualquer outra pessoa que seja exposta a um fator ambiental, mesmo ela sem saber que é exposta àquele fator. E aí a gente tem diversos outros agentes que podem causar câncer. Um fator pouco conhecido é uma toxina que tem no amendoim, que chama aflatoxina, que leva também a câncer de fígado, no caso. Então, dependendo do tipo de câncer, a gente tem fatores envolvidos, e que a maioria é desconhecida para a população, né? Bem, aí agora a gente fica num dilema. Se existe uma predisposição, a gente não sabe, será que daria para tomar cuidado, Juliana? Eu acho que sim, levando uma vida saudável, não é? Fazendo exercícios, tentando viver da melhor forma, evitando contato com fatores que são maléficos, se sabe a própria saúde em geral, de certa forma você também protege contra o câncer. Um outro fator importante hoje no desenvolvimento do câncer, principalmente doenças hematológicas, é a infecção viral. Se sabe, por exemplo, que a infecção pelo HIV ele aumenta o risco de linfoma em cerca de 1000 vezes do que a população que não tem HIV. Então, hoje está sendo muito estudado também, já há bastante tempo, determinadas infecções por vírus, muitos vírus intracelulares, como o Epstein-Barr, o HTLV, que também contribuem para o desenvolvimento do câncer. No caso, existe aquela do colo do útero, que é... O vírus do papiloma humano, conhecido como o HPV, não é? Que também já tem várias campanhas, inclusive atualmente a de vacina, não é? Vacinar meninas. E é um vírus que, segundo as pesquisas, não é uma em cada 4 mulheres, em algum tempo na vida, pode ser infectada pelo HPV. Agora, nem todas elas vão desenvolver o câncer de colo de útero. Nem todas elas. Quer dizer, muitas eliminam o vírus naturalmente, por fatores genéticos, exatamente porque ainda não se sabe, porque umas eliminam e outras evoluem. Inclusive, as mulheres em idade fértil parece que quase 100% das pessoas já foi infectada pelo HPV, né? Sendo quase 100% das pessoas, né, que estão em idade, né, de idade fértil, período fértil, em relações sexuais, você tem Quer dizer, já tiveram contato. Vários pesquisadores defendem isso, não necessariamente expressam, vai aparecer no exame, né, que fizer uma colposcopia. Só um detalhe, o HPV, até a importância dele, hoje nós sabemos também que ele é responsável por grande parte dos tumores de cabeça e pescoço, né, que acomete homens. A gente fala muito de câncer de colo de útero, e hoje, na verdade, é uma novidade na oncologia, tem muita pesquisa em relação a isso, porque inclusive nos países desenvolvidos, né, que a nossa realidade é muito do câncer de colo de útero, mas o tratamento parece que vai ser diferente de um câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, que não está relacionado ao vírus, né? Então, a infecção viral, sem dúvida, é uma coisa importante. No caso, o homem é portador dele, porque ele é transmissor, com certeza, por isso se faz a campanha do uso da camisinha, não só para AIDS, né? Mas como é que é no homem? Como é que ele adquire? Adquire da mulher sem camisinha? A princípio, sim, da mesma forma que a mulher, né? Um vírus que passa geralmente pelo é um portador contato. assintomático. Né? A mulher é mais sintomática. Semelhante à questão do HIV, quer dizer, alguma brecha no tecido, alguma feridinha, alguma coisa. Alguma feridinha. E não se fala muito, mas o homem tem também câncer de pênis por HPV, onde muitas vezes é indicado uma amputação do membro. É bom tomar cuidado. Exatamente. Pois na mulher... E também na mucosa oral, esôfago, em vários locais, a infecção pelo HPV. Puxa, pois não, Nathalie, o que é que você... Continuando a fala da Juliane, existem diversos tipos de HPV. Nem todos são oncogênicos, quer dizer, nem todos vão induzir o surgimento de um câncer. Daí a gente vê que a maior parte das mulheres em idade fértil, em atividade sexual, acabam tendo algum contato com algum tipo de vírus de HPV, mas nem todas desenvolvem câncer de colo de útero ou outro tipo de câncer relacionado ao HPV.
Por isso é importante a população em geral saber, para não entrar em pânico quando sai um diagnóstico de infecção por HPV. Existem diversos subtipos e é importante, então, subtipar para ver se realmente tem chance de ser um subtipo oncogênico, quer dizer, se aquela pessoa está sob risco de desenvolver. E até mesmo a vacina câncer, são não. contra, basicamente, Exatamente. esses subtipos que causam câncer. Se não me engano, 13, né, ou 33. Nós estamos aqui, de certa maneira, né, por acaso, né, como eu brinquei que eram mulheres, a gente caiu num tipo de câncer essencialmente feminino, né, digamos assim. Existem outras características, eu perguntaria para você, Clarissa, que distinguem homem e mulher também? Quer dizer, parece que a própria questão do hormônio feminino é que vai causar também o de mama e suas... É isso mesmo? Os tumores mais frequentes, eles por acaso são típicos ou de homem ou de mulher, que é próstata e mama, né? Porque, embora assim, as pessoas não saibam, né? Mas o homem, muita gente não sabe, mas o homem pode ter câncer de mama também. Existe câncer de mama em homens, né? Mas é claro que o fator hormonal é um fator que predispõe a mulher a ter com mais frequência o câncer de mama, além da formação da glândula, que é diferente mesmo, né? Da mesma forma que o hormônio masculino predispõe, de certa forma, ao câncer de próstata. Tem sim diferenças de incidência de acordo com o tipo de tumor. Agora, por exemplo, o câncer de pulmão, né, que é um tumor que era muito mais frequente em homens, estava muito ligado ao hábito de fumar, que começou primeiro nos homens e que a mulher veio acompanhando, como sempre tenta imitar o homem, infelizmente, e acompanhou. Então depende muito do tipo de câncer. Acho que aquilo que você disse no início é o principal. O câncer não é uma doença só, né? Então eu costumo dizer isso para o paciente: esse diagnóstico câncer não me diz muita coisa, né? Depende muito do tipo, de como você é, das suas características. Hoje em dia é tudo muito individualizado. Bem, eu vou fazer uma pequena pausa, porque a gente já viu aqui gênero, as diferenças, mas raça, tipo de vida, nós vamos ter vários detalhes que também vão orientar os tratamentos e os tipos de câncer. A gente volta já já, um minutinho só.